Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Angélica Hubner e hoje eu vou ensinar você uma receita de família. Nós vamos aprender a fazer o bolo chiffon de chocolate, um bolo super gostoso que fez parte de todos os aniversários da minha infância. Então, fica ligado na receita, clica aqui no sininho, ativa as notificações, dá um joinha, tá bom? Vamos à receita. Então, nós vamos precisar de 6 ovos separados, 300 gramas de açúcar, 125 gramas de óleo de canola, 225 gramas de água, 300 gramas de farinha, 65 gramas de Nescau, Nesquik, o que você quiser, 15 gramas de cacau, 30 gramas de fermento. Eu dei uma mudadinha nessa receita, gente, para ela poder se adaptar mais ao nosso paladar de hoje. Porque o que acontece? Essa receita, ela é da minha tia-avó. Então, o Nescau daquela época era um Nescau diferente do que a gente come hoje, né? O Nescau de hoje tem muito mais açúcar na receita. Então, eu dei uma misturada de Nescau com cacau. Ou então, você pode usar o chocolate do Padre, tá? Porque o que eu misturei aqui, cacau 100%, com o achocolatado. E na cobertura nós vamos usar 150 gramas de manteiga, 200 gramas de creme de leite, 65 gramas de Nescau, 15 gramas de cacau e 40 gramas de açúcar de confeiteiro. Quando eu era criança, vou contar para vocês uma história engraçada a respeito desse bolo. A receita quando eu peguei, né, porque eu sou a boleira profissional da família, eu vi que existia alguma coisa errada na receita. Porque, na verdade, gente, cada vez que a minha tia fazia esse bolo, o bolo quase nunca ele ficava durinho. Porque a quantidade de manteiga da receita estava errada. Então, era um sufoco esse bolo no verão, era um sufoco esse bolo, porque a cobertura ficava mole, e aí a gente tinha que ficar, bota na geladeira, tira da geladeira, bota na geladeira, tira da geladeira. E aí, quando essa receita veio para mim, eu acertei a quantidade de manteiga e isso não aconteceu mais. O creme que vai em cima do bolo ficou firminho. Então, é isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar batendo a clara em neve aqui. E o fermento, a gente divide ele em dois. Metade a gente bota aqui nessa clara em neve e a outra metade a gente vai colocar na outra mistura. Você vai me perguntar por quê? Por que essa divisão? Gente, eu sinceramente eu não sei por que a divisão. Porque na verdade, eu acredito que como essa receita é muito antiga, antigamente eles deviam colocar o fermento para dar uma segurada nas claras e para poder dar tempo de fazer o resto da receita, tá? Então essa é a minha imaginação com relação a isso. Nós vamos bater aqui. E aqui nesse batedor, aqui eu vou colocar as gemas, o açúcar para bater. E depois que esse daqui tiver bem batido, eu vou mudar, vou colocar esse aqui para bater lá. Por enquanto eu só vou misturar aqui a gema com açúcar, vou colocar o óleo e depois a gente vai bater essa mistura ali na batedeira. Enquanto isso, eu vou pegar o meu Nescau com cacau e a água e vou misturar os dois juntos para dissolver o cacau, dissolver o Nescau. Quanto mais a gente bater essas claras, vou pôr metade agora que ela tá bem batida
metade do fermento. E a outra metade tá aqui. Alguém já provou bolo chiffon, gente? E esse bolo chiffon que a gente fala é um bolo chiffon que, inclusive, era vendido em grandes confeitarias em São Paulo. Ele é um bolo tradicional de São Paulo, chamado bolo chiffon. Não é só massa chiffon, é um bolo chamado bolo chiffon. Infelizmente vocês não vão conseguir ver aqui nessa batedeira, mas depois a gente vai misturar os dois. Vou bater aqui o ovo com açúcar, a gema, na verdade, com açúcar, e vou adicionar o óleo aos poucos. E a gente vai fazer um creme aqui. Já mostro para vocês ele batido. Vira mais ou menos, gente, uma maionese doce. Porque você bater gema, né? Você vai emulsificar a gema com óleo, ela vai virando praticamente uma maionese. Eu não terminei de bater, não terminei de colocar, mas eu quero mostrar para vocês o estágio aqui, ó, como já clareou. Então, tô batendo aqui, vou clarear bastante essa gema. Vou colocar mais um fiozinho de óleo aqui. Vou tomar cuidado que esse óleo espirra. Isso aqui vai dar cremosidade no bolo também. Estamos aqui batendo, eu vou mostrar para vocês a cor que vai ficar. E aí depois disso a gente vai adicionar essa mistura aqui de cacau com água. Ó, tá bem cremosa. Tá vendo? Bem cremosa. Vamos colocar aqui e adicionando aos poucos essa misturinha aqui. E acrescentar aqui o resto do líquido, já não está tão pesada. Eu bati as claras em neve, deixei ali do lado. Bati as gemas com açúcar e fui colocando o óleo para fazer tipo uma maionese de açúcar ali. Agora eu acrescentei a água no cacau com o Nescau e coloquei aqui nessa mistura. Ó, vou mostrar para vocês, ela tá bem líquida, tá? Aqui nós vamos colocar o restante, intercalando um pouquinho farinha e fermento, o restante do fermento e a farinha, vamos misturar. Eu vou voltar aqui para bater na batedeira, só para ajudar a dissolver essa farinha aqui, misturar, ficar homogênea. Se eu bater totalmente na minha batedeira, ela vai voar, porque essa batedeira aqui eu não tenho velocidade baixa. Ela é bem velhinha. E agora a gente vai incorporar as claras aqui. Deixa eu só bater rapidinho e eu quero mostrar para vocês.
Então, aqui eu já tenho, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Quando você for mexer com as claras, que você for fazer um bolo chiffon, um bolo airado, que você tem que incorporar as claras na sua massa, não faça tudo de uma vez. Você vai colocar metade das suas claras e você vai incorporar aqui para que essa massa fique com a consistência airada e aí depois você mexe o restante. Porque se você coloca tudo de uma vez, você, para poder misturar isso aqui, deixar essa mistura airada, você tem que misturar muito e aí você vai perder. Olha só, agora essa consistência já está airada, essa massa aqui já está airada, ela mudou até de cor. Eu vou virar ela agora aqui para vocês poderem ver e ficar mais fácil para vocês poderem ver. Muito bem. E aqui eu vou mexer levemente de baixo para cima. Vou incorporar todas essas claras nessa massa chiffon. É uma massa bem levinha. Eu já tenho ela aqui assada para mostrar para vocês. Eu fiz a versão de marmitinha. Nós vamos fazer a cobertura agora, que eu acho que é uma versão super legal de você fazer. Você pode fazer bolo vulcão com essa receita também. Olha só como ela fica uma receita bem airada. Ó. Ela tá bem levinha, gente. Eu posso dividir essa massa em 8 marmitinhas de meio quilo. Essa marmitinha aqui é de meio quilo. Ou em 3 assadeiras de 20 centímetros. Aliás, 3 assadeiras de 6 centímetros ou 15 centímetros. Ou 2 assadeiras de 8 inches, que dá 20 centímetros, tá? 3 ou 2, 3 de 15, dá uma leve batidinha para tirar as bolhas grandes, tá? E leva para assar por 35 a 40 minutos. Se for na marmitinha, como eu fiz aqui, levou em média 25 minutos, tá? Forno a 180. Agora nós vamos fazer a cobertura, tá?